Olá! Sejam bem-vindos para mais uma aula de Direito Processual do Trabalho. Nesta aula falaremos sobre partes e procuradores. Edital do 32º Exame de Ordem na tela. Então, nesta aula, nós falaremos sobre partes, conceito de parte, litisconsórcio, capacidade como pressuposto processual. Vamos falar também da representação das partes, representação das pessoas jurídicas, representação em audiência. Falaremos da representação por advogado, vamos falar da capacidade postulatória, vamos falar do jus postulante das partes, falar do mandato tácito e da procuração escrita. Vamos diferenciar assistência judiciária da justiça gratuita. Tudo isso aí no 5º item do edital do 32º Exame de Ordem, o interminável. O interminável exame de ordem. Vamos também falar dos honorários advocatícios e da litigância de má-fé. Tudo isso nós abordaremos agora nesta aula. Então, para começar, eu vou falar sobre o conceito de parte, o conceito das partes. As partes são os sujeitos processuais que participam da relação jurídica na qualidade de autor e de réu. Então nós temos a parte autora e a parte ré. São os elementos subjetivos da ação. Figuram nos polos ativo e passivo da relação processual. Então a principal característica da parte, como o próprio nome indica, é a parcialidade. Cada lado, cada parte defende o seu interesse, que é vencer a lide. Então são sujeitos do processo todos aqueles indivíduos que participam da relação processual. E aí nós temos os sujeitos processuais imparciais, que são os sujeitos processuais desinteressados, como por exemplo o juiz, que é o responsável pela condução do processo. Nós temos os auxiliares da justiça, diretor de secretaria, secretária de audiência, oficial de justiça. Nós temos os terceiros que colaboram com a justiça, como é o caso da testemunha e do perito, e nós temos os membros do Ministério Público do Trabalho. Todos esses são sujeitos processuais imparciais. As partes não. As partes são sujeitos processuais parciais, ao claro e manifesto interesse em vencer a lide. Então, de um lado, ocupando o polo ativo, nós temos o autor, também chamado de reclamante, demandante, suscitante, requerente. O autor é o sujeito processual que rompe a inércia do Poder Judiciário e formula sua pretensão e formula sua demanda para o Estado juiz apreciar. Então, o autor solicita a prestação jurisdicional para a tutela do bem da vida violado ou ameaçado. Aqui uma observação em relação aos tipos de autores. Em regra, na Justiça do Trabalho, no processo de trabalho, o autor é a pessoa física, é o trabalhador, é o empregado. Todavia, poderá também ser pessoa jurídica, quando, por exemplo, na ação de consignação em pagamento, no inquérito judicial para apuração de falta grave de empregado estável, no dissídio coletivo, na ação de cumprimento, quando o sindicato atua como substituto processual e o sindicato tem natureza jurídica de direito privado. Então, o autor é aquele que solicita a prestação jurisdicional para o Estado juiz apreciar. Solicita contra o réu. Então, no outro lado, no outro polo, nós temos o réu. O réu é aquele a quem se pede alguma coisa. Réu que também é chamado de reclamado, demandado, suscitado. Então, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o réu é citado para integrar a relação processual e tem a oportunidade de bloquear aquilo que foi deduzido pelo autor na petição inicial. Aqui a mesma observação em relação aos tipos de reclamados. Na Justiça do Trabalho, em regra, o réu, o reclamado, é a pessoa jurídica, mas também poderá ser pessoa física, como é o caso, por exemplo, do empregador doméstico, Lei Complementar número 150, no artigo 1º, como é o caso do profissional liberal, médico, arquiteto, engenheiro. E até quem não tem personalidade jurídica, até quem é ente despersonalizado também
poderá figurar como reclamado na Justiça do Trabalho. Nesse sentido, eu destaco o artigo 2º, parágrafo 1º da CLT, que trata em relação aos empregadores. O artigo 2º, parágrafo 1º da CLT, traz a noção de que não importa a natureza jurídica do tomador de serviço. Se preenchidos os requisitos caracterizadores da relação de emprego, automaticamente este tomador se torna empregador e poderá figurar como reclamado na Justiça do Trabalho. Então, o autor é o sujeito processual que rompe a inércia do Poder Judiciário e formula sua pretensão para o Estado juiz apreciar. Ele formula contra o réu. Nesse sentido, eu destaco o artigo 2º do CPC, que diz que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. Qual aqui? Iniciativa da parte, que parte? Parte autora. O artigo 312 do CPC diz que considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Então, o autor é o sujeito que rompe a inércia do Poder Judiciário e inicia o processo com o protocolo da petição inicial. Então, em relação ao conceito de parte, eu trago a lição aí do professor Carlos Henrique Bezerra Leite. O professor Carlos Henrique Bezerra Leite faz uma síntese do conceito de parte. Olha aí na tela. Então, o professor Carlos Henrique Bezerra Leite diz que as partes do processo são, de um lado, a pessoa ou ente que postula a prestação jurisdicional do Estado e, de outro, a pessoa ou ente em relação a qual tal providência é pedida. Litisconsórcio. Ocorre o litisconsórcio quando há acumulação, quando há pluralidade de autores e de réus na mesma relação jurídica. Então, quando há mais de um autor, nós temos um litisconsórcio ativo. Quando há mais de um réu, nós temos um litisconsórcio passivo. Quando, na mesma relação jurídica, há mais de um autor e mais de um réu, nós estamos diante de um litisconsórcio misto, ou seja, há mais de um autor no polo ativo e há vários réus no polo passivo. Exemplo de litisconsórcio ativo na Justiça do Trabalho: reclamação plurima, reclamatória plurima, artigo 842 da CLT. Quando há mais de um autor e há identidade de matéria, ou seja, causa de pedir e pedido idênticos, é lícito, poderão ser reunidas, poderão ser acumuladas num só processo quando se tratar de um mesmo empregador. Então, por exemplo, a empresa possui mais de 10 empregados, realizou a dispensa de 5 empregados, dispensa sem justa causa e não efetuou a multa de 40% sobre o FGTS, não realizou o depósito de 40% sobre o saldo do FGTS. Estes 5 empregados que foram dispensados, em vez de ajuizar uma ação individual, cada um ajuizar sua ação individual, eles se reúnem, até como forma de economia processual, e ajuizam uma única reclamação, uma reclamação plurima. É lícito e está autorizado pelo artigo 842 da CLT. Então, olha aí o que diz o artigo 842 na tela. Sendo várias as reclamações, ou seja, sendo vários os autores, sendo vários os reclamantes, e havendo identidade de matéria. Identidade de matéria é o quê? Causa de pedir e pedido, idênticos. Então a CLT ela é mais rígida do que o CPC em relação aos requisitos do litisconsórcio ativo. Então, sendo várias reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo se tratar de empregados da mesma empresa ou estabelecimento. Então, ou seja, nós temos, no nosso exemplo, foram mais de 5 empregados e eles objetivavam a realização do depósito fundiário, da multa pela dispensa em justa causa, multa de 40%, ou seja, a identidade de matéria. Todos os reclamantes buscando o complemento do FGTS, o depósito da multa de 40% em razão da dispensa em justa causa. Mesmo empregador, poderão ser acumulados num só processo. Agora observe bem, cada reclamante quer postular institutos distintos. Então, eu falei de 5 reclamantes. O primeiro reclamante, além da multa de 40%, requer o pagamento de horas extras. Outro reclamante, além do depósito, requer o 13º que não foi pago. O terceiro
requer salário atrasado. O quarto, aviso prévio indenizado, que não foi pago também. De modo que, se não houver identidade de matéria, não é possível a utilização do Instituto da Reclamação Plurima. Por quê? Porque não preenche o requisito. Para utilização da reclamação plurima, de acordo com a CLT, de acordo com o 842, é imprescindível a presença do requisito da identidade de matéria. Em relação ao litisconsórcio ativo da reclamação plurima, eu destaco que é um instituto pouco utilizado na prática, porque o litisconsórcio previsto no 842 é um litisconsórcio ativo facultativo. Então, os empregados só se reúnem se quiser. Na prática, dificilmente você vê uma reclamatória plurima. Por quê? Porque, por se tratar de um litisconsórcio ativo facultativo, os juízes acabam aplicando o disposto no artigo 113, parágrafo 1º do CPC, em que autoriza a limitação de autores, a limitação de reclamantes, quando o juiz entender que pode ferir a celeridade processual ou então prejudicar o direito de defesa da reclamada. Então, nesse sentido, o Instituto da Reclamação Plurima, que é um litisconsórcio ativo, porém facultativo, acaba tendo pouca relevância prática, porque a maioria dos juízes acabam limitando esta reclamação para o primeiro reclamante ou para um ou dois reclamantes. Mas, para a prova do exame de ordem, nós temos que ficar atento, porque é uma questão que já foi cobrada pela Fundação Getúlio Vargas. Já caiu o tema da reclamatória plurima. Então, fica de olho no 842 da CLT. Então, exemplo de litisconsórcio ativo, reclamação plurima, artigo 842 da CLT. Exemplo de litisconsórcio passivo, as hipóteses de responsabilidade subsidiária, como é o caso da terceirização, como é o caso do contrato de empreitada. Exemplo de litisconsórcio passivo, nas hipóteses de responsabilidade solidária, grupo econômico, artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. De modo que, em relação ao litisconsórcio, o que tem que ficar claro é que se ele for passivo, se ele for ativo, passivo ou misto, o que tem que ficar claro sobre o litisconsórcio no processo de trabalho é que aqui no processo de trabalho não há prerrogativa processual para manifestação do prazo em dobro. Não se aplica no processo de trabalho a prerrogativa das manifestações do prazo em dobro quando envolver litisconsórcio com procuradores distintos, de escritório de advocacia distintos, por ferir a celeridade que é peculiar ao processo de trabalho. Então, não se aplica no processo de trabalho o disposto no artigo 229 do CPC. Quem traz isso é a orientação jurisprudencial número 310 da SDI1 do TST. Orientação jurisprudencial número 310 na tela. Então, a OJ número 310 diz que é inaplicável ao processo de trabalho a norma contida no artigo 229 do CPC, em razão da incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente. Então, para a aplicação subsidiária do CPC, nós temos dois requisitos básicos. Primeiro requisito, omissão. Segundo requisito, compatibilidade. Interpretando o artigo 229 e a sua possibilidade de aplicação no processo de trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que não é possível a aplicação subsidiária do 229 por ser incompatível com a celeridade inerente ao processo de trabalho. Um exemplo da não aplicação do disposto no artigo 229 do CPC ao processo de trabalho foi trazido pela reforma trabalhista, que inseriu na CLT o parágrafo 2º do artigo 800. Então, a reforma trabalhista, implementada pela Lei 13.467 de 2017, modificou a sistemática de apresentação das respostas da reclamada. A reclamada ela pode apresentar 3 peças básicas, 2 defesas, exceção e contestação, e 1 contra-ataque, a reconvenção. Em relação à exceção de incompetência territorial, a exceção não é mais apresentada na audiência, e sim no prazo próprio e peremptório de 5 dias contados da citação. Então, se a reclamada recebe a citação
e não concorda com o endereçamento trazido na petição inicial, a reclamada entende, por exemplo, que o reclamante não observou as regras de competência territorial lá do 651, ela tem um prazo próprio e peremptório de 5 dias para apresentar a exceção de incompetência territorial. Apresentada a exceção de incompetência territorial, a audiência designada será suspensa e o magistrado intimará o reclamante para se manifestar sobre a exceção apresentada. Mas o que eu quero destacar em relação ao artigo 800, parágrafo 2º, é que se for um reclamante, o prazo é de 5 dias. Se for mais de um reclamante, ou seja, se for um litisconsórcio ativo, o prazo também será de 5 dias. Então não se aplica o 229. A reforma trabalhista consagrou a OJ 310 da STI1-TST na CLT. Então olha aí o artigo 800, parágrafo 2º da CLT na tela. Então o artigo 800 da CLT diz que apresentada a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação, antes da audiência e em peça própria, será suspenso o processo. Artigo 800, parágrafo 1º já aí, ó. E não se realizará audiência que se refere ao artigo 843 desta consolidação até que se decida a exceção. Exceção é uma prejudicial, tem que ser definida antes de qualquer outra questão principal, questão de mérito. Aí olha aí o artigo 800, parágrafo 2º, incluído pela Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista. O que diz o artigo 800, parágrafo 2º? Os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que intimará o reclamante e, se existentes, os litisconsortes para manifestação no prazo comum de 5 dias. Então não interessa o artigo 229 para o processo de trabalho. E é aqui só uma curiosidade. Eu vou remeter agora lá para o 229 do CPC, só para você entender que o 229 do CPC, ele tinha razão de ser quando os autos eram físicos. Com o processo eletrônico, não existe mais razão para o 229. E o próprio CPC traz isso no 229, parágrafo 2º. Então não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Ou seja, quando os processos eram físicos, havia uma briga, entre aspas, para ver quem tinha acesso aos autos físicos primeiro. E quando envolvia grandes ações, grandes litisconsortes, aí que a briga era maior. Consagrar o direito de defesa, o devido processo legal, havia esta previsão do prazo em dobro. Mas, na hipótese do PJE, em que a parte tem acesso 24 horas aos autos eletrônicos, é lógico, ressalvadas as hipóteses de inconsistência, não há mais razão de existir esta norma prevista no 229. Então, no próprio CPC, não se aplica o prazo em dobro para procuradores de escritórios de advocacia distintos. Então, diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos em autos eletrônicos não terão a prerrogativa para a manifestação do prazo em dobro. Isso no processo de trabalho não se aplica de forma alguma, seja físico, seja eletrônico, OJ 310, como nós já fizemos a leitura. Mas só a título de curiosidade eu trago aí o 229, parágrafo 2º do CPC. E já que nós fizemos a leitura aí do artigo 800, parágrafo 2º, que foi inserido pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467 de 2017, eu vou trazer uma curiosidade em relação à nomenclatura, a terminologia das partes do processo do trabalho. No processo de trabalho, as partes recebem, pelo menos na fase de conhecimento, ao menos na fase de conhecimento, terminologias específicas. Como nós falamos, o autor também é chamado de reclamante e o réu de reclamado. No processo de trabalho, isso ocorre por 2 motivos. O primeiro motivo é por razões históricas. Quando do surgimento da Justiça do Trabalho, os seus órgãos estavam vinculados ao Poder Executivo. A Justiça do Trabalho só foi se vincular ao Poder Judiciário em 1946. Então, por estar vinculada ao Poder Executivo, a CLT contém algumas terminologias específicas, como, por exemplo, a ação trabalhista é chamada de reclamação trabalhista,
a notificação para se referir ora à citação e ora à intimação, e também as partes que na fase de conhecimento nós chamamos de reclamante e de reclamado, certo? Então, o segundo fundamento é que o legislador seletista, lá na década de 40 do século passado, que a CLT é de 1943, fez isso de forma intencional para se diferenciar do processo civil. Então, o segundo fundamento, além do fundamento histórico de estar vinculado ao Poder Executivo, é que o legislador seletista fez isso para trazer uma ideia de autonomia e originalidade frente ao CPC de 39, que era o vigente à época. De modo que, se você milita na Justiça do Trabalho e faz as peças processuais, é interessante você observar pela técnica jurídica e chamar o autor de reclamante e o réu de reclamado. Porque note que, embora o primeiro fundamento seja histórico por estar vinculado ao Poder Executivo, a reforma trabalhista, como nós fizemos a leitura no artigo 800, parágrafo 2º, manteve esta terminologia. Então é interessante a observância prática dos termos, ao menos na fase de conhecimento. Na fase de execução, a própria CLT adequa os termos. Então o reclamante na execução se torna exequente, o réu executado. Então, nesse sentido, por exemplo, eu trago aí o artigo 789, a linha A da CLT, que fala da execução, das custas na fase de execução, que são sempre de responsabilidade do executado. No processo de execução, são devidas custas, sempre de responsabilidade do executado e pagas ao final conforme a tabela. É o artigo 880. Requerida a execução, o juiz mandará expedir mandado de citação do executado, a fim de que cumpra a decisão ou acordo no prazo, pelo modo e sob as combinações estabelecidas, ou quando se tratar de pagamento em dinheiro. Então, os demais termos também se equivalem. Então, na fase de recurso, recorrente, recorrido, nos embargos, embargante, embargado, ok? Então, nós vamos falar agora da capacidade. Capacidade das partes. A capacidade é um pressuposto processual vinculado, atrelado às partes. Então, para o desenvolvimento válido e regular do processo, é imprescindível a presença da capacidade. A ausência da capacidade gera um vício processual que deve ser sanado, sob pena de extinção do processo, se a providência couber ao reclamante, ou, se a providência couber ao reclamado, ser aplicada a revelia. O terceiro poderá ser excluído da relação processual ou ter a ele aplicada a revelia. Quem traz isso é o artigo 76 do Código de Processo Civil. Então, para o desenvolvimento válido e regular do processo, é imprescindível a presença da capacidade. A doutrina processual faz a divisão da capacidade em 3 modalidades: capacidade de ser parte, capacidade processual e capacidade postulatória. Capacidade de ser parte. A capacidade de ser parte, também chamada de capacidade de direito ou capacidade de gozo, é a aptidão genérica, ampla, para figurar no processo como autor ou réu, para figurar no processo como reclamante ou reclamado. Então nós vimos o quê? O conceito de parte, que as partes são os sujeitos processuais que participam da relação jurídica na qualidade de autor e de réu. Então, para figurar como autor ou réu na relação processual, basta que a parte seja sujeito de direitos e deveres na ordem civil. Em outros termos, para ser reclamante ou reclamar na justiça do trabalho, basta adquirir direitos e titularizar obrigações. Então, quem pode ser reclamante ou reclamado na justiça do trabalho? Qualquer pessoa. Basta ser sujeito de direitos e deveres na ordem civil. Nesse sentido,
eu destaco o artigo 1º do Código Civil. O artigo 1º do Código Civil diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa. Então note que o artigo 1º do Código Civil não faz distinção de pessoa. Logo, poderá ser parte as pessoas físicas ou as pessoas jurídicas. Em relação às pessoas físicas, também chamadas de pessoas naturais ou humanas, o artigo 2º do Código Civil diz que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com a vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Um exemplo da capacidade de ser parte. Um empregado maior prestou serviços na condição de empregado, foi dispensado e não recebeu as suas verbas rescisórias. Este trabalhador poderá ser reclamante numa reclamação trabalhista em que irá postular o pagamento das suas verbas rescisórias, dos seus haveres trabalhistas. Normal. Outro exemplo mais radical, trabalho infantil, exploração do trabalho infantil. Infelizmente, em determinadas regiões do Brasil é comum observarmos menores de 8, 9, 10 anos prestando serviço. Eu pergunto, este menor, se trabalhar e não receber, tem condição de ser autor, de ser reclamante em uma eventual ação trabalhista? Resposta, claro que sim. Nós estamos diante de um contrato nulo, nós estamos diante de um trabalho proibido pela Constituição, mas a nulidade do contrato ocorre da cessação para frente. Os efeitos anteriores são resguardados e este menor terá direito de receber as verbas decorrentes da prestação de serviço, embora nós estejamos diante de um trabalho proibido. Outro exemplo, sucessão de reclamantes. O empregado presta serviço e falece num acidente de trabalho, deixando a mulher e um filho recém-nascido. Pergunto, este recém-nascido tem condição de ser autor em uma reclamação trabalhista? Claro que sim. Ele é o herdeiro, então poderá figurar como reclamante numa ação trabalhista. Então, em relação à capacidade de ser parte para a pessoa física, a gente destaca os seguintes pontos. Para a pessoa jurídica, a capacidade começa com a inscrição dos atos constitutivos no respectivo registro. Quem traz isso é o artigo 45 do Código Civil. Olha o artigo 45 na tela. A personalidade civil das pessoas jurídicas, de acordo com o artigo 45, inicia-se com a inscrição dos atos constitutivos no respectivo registro. Olha o artigo 45 aí, ó. Começa a existência legada das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações que passar o ato constitutivo. Eu destaco em relação às pessoas jurídicas, eu destaco as sociedades de advogados. Para as empresas comuns, os atos constitutivos são feitos na junta comercial. Então, o contrato social, o estatuto, deve ser registrado na junta comercial. Para a sociedade de advogados, não. O registro dos seus atos constitutivos deve ocorrer no Conselho Seccional da OAB. Olha aí o artigo 15, parágrafo 1º do Estatuto da OAB. Então, o artigo 15 diz que a sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. Então, para a sociedade de advogados, a inscrição dos seus atos constitutivos ocorre no Conselho Seccional. Cuidado aqui na prova de ética. Por fim, em relação à capacidade de ser parte, que é a aptidão genérica, ampla, para figurar no processo como reclamante ou reclamado, eu destaco até os entes despersonalizados. Então, até quem não é pessoa pode figurar no processo como reclamante ou reclamado. Eu estou falando dos entes despersonalizados. Trata-se de uma autorização
reconhecida pelo ordenamento jurídico. Então, por exemplo, massa falida, condomínio, família, sociedade de fato irregular, todos esses poderão figurar como reclamado na Justiça do Trabalho, por exemplo. Então, em relação à capacidade de ser parte, até quem não tem personalidade jurídica pode figurar no processo como reclamante ou reclamado. Então, capacidade de ser parte, nós temos agora a capacidade processual. A capacidade processual é também conhecida como a capacidade de estar em juízo ou capacidade de exercício. A capacidade processual é a aptidão para a prática de atos processuais de forma autônoma, independente, sem precisar da presença de um terceiro. Então, quem tem capacidade processual está autorizado para praticar atos processuais, como, por exemplo, prestar depoimento, fazer acordo, renunciar, desistir da ação, contratar advogado, utilizar o seu juspostulante nas hipóteses permitidas pela lei. Então, a capacidade processual está vinculada à capacidade de praticar atos processuais. Daí também ser chamado de capacidade de exercício. Para ter capacidade processual é imprescindível 2 requisitos. O primeiro requisito é ter a capacidade de ser parte, ou seja, adquirir direitos ou titularizar obrigações. E o segundo requisito é ter capacidade civil. A capacidade processual está vinculada diretamente com a capacidade civil. A capacidade civil que está prevista no artigo 70 do Código de Processo Civil, que diz que toda pessoa que se encontre no exercício dos seus direitos tem aptidão para estar em juízo. Então, olha o artigo 70 na tela aí. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Então, a capacidade civil é a capacidade de entendimento. Capacidade de entendimento para responder de forma independente por seus atos. Então, se você teve um direito violado, você tem capacidade de ser parte. Para estar em juízo, é necessário mais. É necessário a capacidade civil. Então, a capacidade de ser parte mais a capacidade civil formam a capacidade processual, que é a aptidão para a prática dos atos processuais de forma pessoal, sem necessitar de um terceiro, seja ele representante ou assistente. Então, quando a pessoa adquire capacidade civil, logo capacidade processual. O Código Civil, no artigo 5º, traz o critério cronológico. Com 18 anos completos, a parte adquire capacidade plena. No direito do trabalho, a mesma coisa. O artigo 7º, inciso 33 da Constituição e o artigo 402 da CLT informam que a capacidade plena é adquirida aos 18 anos de idade. Então, o artigo 5º diz aí, a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. O artigo 7º, inciso 33, diz que a proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre, a menor de 18 anos, e de qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14. 402 da CLT considera-se menor, para os efeitos desta consolidação, um trabalhador de 14 até 18 anos. Então, na seara laboral, a capacidade plena, a capacidade civil plena é adquirida aos 18 anos de idade. Então, quando a parte não possui capacidade processual, ela não pode estar em juízo sozinha, pessoalmente. Ela deve estar acompanhada de um terceiro. Este terceiro poderá ser seu representante ou seu assistente. Então, nós vamos falar agora da representação e da assistência no processo de trabalho. Qual que é a diferença dos institutos representação e assistência? A diferença está no poder do terceiro. Na representação, que é utilizada para os absolutamente incapazes, que são os menores de 16 anos, o terceiro representante atua sozinho no processo. Então, representar significa estar presente no lugar de um terceiro. Então, na representação,
O absolutamente incapaz, por não ter a sua capacidade de entendimento reconhecida pelo ordenamento jurídico, não participa da relação processual. O representante atua de forma exclusiva, praticando atos processuais em nome do representado. Na assistência, não. Na assistência, que é aplicada para os relativamente incapazes, como os maiores de 16 anos, os ébrios, os pródigos, que estão previstos lá no artigo 4º do Código Civil, o terceiro assistente pratica os atos processuais em conjunto com o assistido. Pelo ordenamento jurídico reconhecer determinada capacidade de entendimento para os relativamente incapazes, a prática do ato processual ocorre em conjunto. Então é como se o terceiro assistente simplesmente desse o aval para aquilo que o assistido diz. Nesse sentido, como forma de exemplificar a assistência, eu trago o artigo 439 da CLT. O artigo 439 da CLT traz o quê? Que é lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. Já a rescisão contratual, o menor só pode fazer se estiver acompanhada pelos seus responsáveis legais. Então, o artigo 439 da CLT diz que é lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. Então, o menor ele tem uma capacidade de entendimento reconhecida pelo ordenamento jurídico para a prática de determinados atos. Por exemplo, assinar o holerite. Tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho, é vedado, é proibido ao menor de 18 anos dar, sem a assistência de seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida. Então, na assistência, o terceiro assistente participa em conjunto com o assistido. É como se o assistente desse o aval, a confirmação de vontade ao assistido. Na representação, não. Por não ter a capacidade de entendimento reconhecida pelo ordenamento jurídico, o representante atua em seu nome. O representante atua de forma exclusiva no processo, no lugar do representado. Portanto, as pessoas incapazes, as pessoas que não possuem capacidade processual, para demandar em juízo, precisam da presença de um terceiro que deve ser capaz. Em relação ao terceiro, eu trago o artigo 793 da CLT, que traz o rol de pessoas que podem figurar como representantes ou assistentes. Então, o artigo 793 da CLT diz que a reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público Estadual ou curador nomeado em juízo. Então, nós temos uma ordem descrita no 793. Primeiro, quem pode ser o terceiro representante ou assistente? Seus representantes legais. Seu pai, sua mãe, tios, certo? Na ausência dos representantes legais, aí nós temos uma ordem. Ministério Público do Trabalho, outrora denominado de Procuradoria da Justiça do Trabalho, sindicato, Ministério Público Estadual ou curador nomeado em juízo. Então, primeiro, representantes legais. Na ausência dos representantes legais, MPT, sindicato, MPE, curador nomeado em juízo. Ainda em relação à representação, eu preciso destacar agora a representação das pessoas jurídicas. E a primeira observação que deve ser feita é que as pessoas jurídicas são representadas não por serem incapazes, mas por serem entes abstratos e não conseguirem exprimir sua vontade. Então, as pessoas jurídicas necessariamente precisam estarem representadas por uma pessoa natural. Esta pessoa natural é como se a pessoa jurídica estivesse falando. E aí nós temos dois tipos de representação. Representação legal,
que é destinada para as pessoas jurídicas de direito público, e a representação voluntária ou convencional, que é a representação para as pessoas jurídicas de direito privado. O artigo 75 do Código de Processo Civil traz o rol de quem poderá representar as pessoas jurídicas. Então, o artigo 75 do CPC na tela. Então, representantes legais das pessoas jurídicas. Artigo 75 do Código de Processo Civil. Para as pessoas jurídicas de direito público, nós temos os incisos 1º ao 4º do 75. Como nós falamos, para as pessoas jurídicas de direito público, a representação é legal. A própria lei determina que a representação seja feita pelos seus respectivos procuradores. Então, o artigo 75 diz que serão representadas em juízo, ativa e passivamente, inciso 1º, a União, pela AGU, diretamente ou mediante órgão vinculado. Inciso 2º, o Estado e o Distrito Federal por seus procuradores. Inciso 3º, o município por seu prefeito ou procurador. Inciso 4º, a autarquia e a fundação de direito público por quem a lei do ente federado designar. Há uma discussão doutrinária se as pessoas jurídicas de direito público são representadas ou presentadas, já que nós estamos diante de uma representação legal. E, na verdade, quando o procurador fala, quem fala, na verdade, é a pessoa jurídica. De modo que parte da doutrina entende que para as pessoas jurídicas de direito público não é bem uma representação, mas sim uma apresentação. Duas observações jurisprudenciais em relação às pessoas jurídicas de direito público. A primeira diz respeito à súmula 436 do TST, quando fala dos procuradores. Então nós temos o quê? Representação por procurador da União, dos estados, do município, do Distrito Federal, das autarquias das fundações de direito público. A súmula 436 vai dizer que é dispensada a juntada do instrumento de mandato. Então olha aí o 436, item 1. A União, estados, municípios e Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, quando representadas em juízo, ativa e passivamente por seus procuradores, estão dispensadas da juntada de instrumento de mandato e de comprovação de ato de nomeação. Inciso 2º. Para os efeitos do item anterior, é essencial que o signatário, ao menos, declare-se exercente do cargo de procurador, não bastando a indicação do número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o que nós temos aqui? Para determinado advogado, procurador, representar o terceiro, ele precisa do instrumento de mandato. O mandato é o meio legal que habilita o advogado a praticar atos processuais em nome do terceiro. Para os procuradores, a súmula 436, item 1º, dispensa a juntada do mandato, trazendo apenas como requisito que o procurador declare ser procurador, exercer o cargo de procurador. Na ata, por exemplo, o procurador diz que exerce o cargo de procurador e indica o número da OAB. A partir do momento que ele faz isso, está prescindível, dispensado a juntada do mandato. Mandato e da comprovação de ato de nomeação. Em relação às pessoas jurídicas de direito público, eu trago a OJ número 318 da SDI 1, em relação às autarquias. As autarquias que são pertencentes à administração indireta, mas que são pessoas jurídicas de direito público. Autônomas, são autônomas, né? A OJ número 318, no item 1, diz que os estados e os municípios não têm legitimidade para recorrer em nome das autarquias das fundações públicas. Por que não tem? Porque as autarquias são entidades autônomas. OJ 318 da SDI 1, no item 2, os procuradores estaduais e municipais podem representar as respectivas autarquias e fundações públicas em juízo somente se designados pela lei da respectiva unidade da federação.
Artigo 75, inciso 4º, ou se investido de instrumento de mandato válido. Então, o que acontece? Para os procuradores estaduais e municipais representarem as autarquias, ou está designado na respectiva lei, conforme o artigo 75, inciso 4º, ou apresenta este procurador, neste caso é exigido a prova do mandato. Então, o instrumento do mandato, que é a procuração. O instrumento do mandato é a procuração. Para as pessoas jurídicas de direito privado, o artigo 75, inciso 8º, diz que a pessoa jurídica, por quem o respectivo dos atos contínuos designarem, ou não havendo essa designação por seus diretores. Então, para as pessoas jurídicas de direito privado, a representação é convencional ou voluntária. Então, quem representa a pessoa jurídica de direito privado? O ato constitutivo traz. Não havendo, será representada a pessoa jurídica por seus diretores. Por fim, eu trago a representação aí dos entes despersonalizados. Assim como as pessoas jurídicas, os entes sem personalidade jurídica precisam ser representados para a prática dos atos processuais. Para estar em juízo, os entes despersonalizados precisam estarem representados por uma pessoa natural. E aí nós temos 75, inciso 5º, a massa falida pelo administrador judicial. Sexto, a herança jacente ou vacante por seu curador. O espólio pelo inventariante. Inciso 9º, a sociedade e a associação irregulares e outros entes. Inciso 9º, a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica pela pessoa a quem couber a administração de seus bens, o condomínio pelo administrador síndico. Enfim, de modo que, em relação aos entes despersonalizados, eu destaco o inciso 9º, que fala da sociedade e as associações irregulares. Porque ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. Então eu não posso alegar para não responder judicialmente que sou sociedade irregular ou de fato. No processo, no contrato, nós temos o princípio da primazia da realidade. Então o ordenamento jurídico não pode ignorar a existência de entes que não possuem os atos inscritos no respectivo registro e se abster de responder judicialmente por isso. Nesse sentido, eu já trago o artigo 75, parágrafo 2º do CPC, que diz: a sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor irregularidade de sua constituição quando demandada. Então ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. E eu já remeto lá para o princípio da proteção do interesse, que fala das nulidades, né? 796 da CLT, a linha A. A nulidade não será pronunciada. Perdão, 796, a linha B. O artigo 796, a linha B, diz que a nulidade não será pronunciada quando arguída por quem lhe tiver dado causa.